Olá, meu nome é William Gullenbeck, sou estudante da UPAP do curso de Medicina do segundo ano e vou apresentar o trabalho investigativo para a matéria de Biofísica, ministrada pelo professor Dr. Edgar Valiente, e vou falar sobre o retinoblastoma. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer ocular, mas é um dos cânceres oculares mais comuns na infância. Esse câncer está localizado na parte posterior do globo ocular, na retina, podendo ser afetado apenas um ou ambos os olhos. De modo geral, o retinoblastoma é assintomático. Geralmente é percebido pela presença da leucocoria, quando a pupila fica branca ao ter o contato com a luz, conhecida como sinal do olho de gato, sendo muitas vezes percebidas em fotografias com flashes. Antes de falar como se desenvolve o tumor, precisamos saber que os olhos têm seus desenvolvimentos muito cedo durante a formação do feto. E nas primeiras fases do desenvolvimento, os olhos têm células chamadas retinoblastos, que são células imaturas, que naturalmente irão se dividir até que em certo momento param a divisão e dão origem às células adultas para a formação das retinas. E em um quadro anormal, essas células de retinoblastos elas não param de crescer, o que caracteriza o retinoblastoma. Como se desenvolve o retinoblastoma? O retinoblastoma ele ocorre por conta da mutação ou ausência do gene RB1, e esse gene tem como função inibir a via que controla a divisão celular. Mas uma falha nesse gene RB1 impede que sua função seja executada de forma normal, fazendo com que as células de retinoblastos sigam crescendo até que formem o retinoblastoma. Também existem duas formas de retinoblastoma, congênito e esporádico. Na forma congênita, 30% dos casos, a alteração do gene RB1 está presente em todas as células do corpo, chamada de mutação de linha germinativa, e isso inclui todas as células de ambas as retinas. Na maioria dos casos, não se tem relação com o histórico familiar e a alteração do gene não é herdada de nenhum dos pais, e a mutação ocorre durante o desenvolvimento do feto. Só uma pequena porcentagem das crianças que nascem com essa alteração genética herda de seus pais. As crianças que nascem com alteração do gene tendem a desenvolver o câncer nos dois olhos, e outras podem apresentar mais um tipo de câncer dentro do olho, chamado de retinoblastoma multifocal. Já no retinoblastoma esporádico ou não hereditário, em 70% dos casos, a alteração do gene se desenvolve por conta própria e em uma única célula de um olho. Ainda não se sabe a causa da alteração, e o diagnóstico nesses casos geralmente tendem a ser em idades mais avançadas em relação à forma congênita. Se não tratado o retinoblastoma esporádico, consequentemente o câncer continua crescendo, o que pode acarretar em complicações afetando uma grande parte do globo ocular. Também as células podem se deslocar para longe do câncer principal pelo humor vítreo, atingindo outras partes do olho, causando outros tumores, o que pode causar bloqueio do fluxo de líquido do interior do olho, evoluindo câncer para glaucoma, que é uma complicação grave do retinoblastoma, podendo levar à perda da acuidade visual do olho afetado. O diagnóstico. O retinoblastoma pode ser diagnosticado com precisão por um médico experiente, e o método mais utilizado é o exame de fundo de olho, complementado pela ultrassonografia ocular e pela tomografia computadorizada. Já o tratamento depende da evolução do câncer. Cânceres pequenos são tratados com laser, e os cânceres médios necessitam de quimioterapia e braquiterapia e laser, e os tumores maiores são tratados com nucleação. Essas são as referências. Muito obrigado.